próspero você é, diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 1, que ele retrata o princípio do circuito fechado da memória saudável, light. Não é o circuito fechado da memória killer, assassina. Há muita gente que se fecha, por exemplo, porque um drogado e não consegue se libertar das drogas, porque ele vive num circuito fechado de memória patológica, doentia, e enquanto ele não se drogar de novo, ele não consegue, porque todas as outras janelas do seu psiquismo, da sua memória, se fecharam pela rua principal. Na verdade, a nossa vida é como um bairro. Pedreira, por exemplo, tem a Avenida Pedro Miranda, é a principal. Aqui tem os bancos, tem as igrejas, tudo. Mas tem as vicinais, tem a Mauriti, Marise Barros e outras. E depois tem as vilas. Depois dentro das vilas tem as vielas. E o perigo são estas vielas, que quando a gente entra e às vezes a gente não consegue mais sair, e é complicado e não é fácil. Há muitas pessoas que têm perdido a vida porque estão na avenida principal dirigindo o seu carro e de repente entram numa rua que não conhece e entram numa zona vermelha e aí eles não conseguem mais sair porque são mortos. Mas o Salmo 1, abra o seu coração, abra o seu espírito e ouça o que o salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Diga comigo: tudo que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, esse salmo é fantástico, porque é um salmo comportamental, é um salmo sociológico, é um salmo relacional, é um salmo onde nós aprendemos a distinguir dois grupos de pessoas: os que estão caminhando na prosperidade do Senhor e os que estão caminhando para as trevas eternas. E o salmista, ele dá a dica para nós. Ele diz: bem-aventurado, feliz, realizado, alegre, contente, satisfeito é o homem que não segue o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios. Por que o salmista diz que eu, pastor Roberto, o coral, a orquestra, nós não podemos seguir o caminho dos ímpios? Ele está dizendo que existe um caminho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio, ele não conhece a Deus, e todas as formas existenciais dele são formas de destruição. Ele é gerado no mundo espiritual da morte, da dor, do sofrimento. Quantas pessoas ímpias hoje estão entrando no mundo eterno por causa da sua impiedade? Eles escolhem o que plantam. Por isso Paulo diz: não erreis. E o ímpio, o caminho dele é errar, porque tudo que o homem planta, isso também ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Nenhum ímpio é capaz de servir a Deus em espírito, porque a sua impiedade é maior do que fazer a vontade do Senhor. E o salmista está dando essa dica para nós, que nós não devemos seguir os conselhos dos ímpios. Ele chega e diz: não, mas vamos ali, é só uma cervejinha, é só uma baladinha, é só uma noitinha. E aí o cara pega AIDS, o cara vai sofrer pro resto da vida. Queridos, há mundo que nós não conhecemos. Nós vivemos no nosso mundo e esquecemos, há muito mundo de sofredores. Você não pode imaginar, querido. Visite as alas das pessoas que estão aidéticas. Eu fiquei assustado quando eu vi um camarada forte, robusto, e de repente estava a pele sobre os ossos, morrendo dia
dia por dia com a AIDS. Eu digo, meu Deus do céu. Agora por quê? Porque ele foi através do conselho dos ímpios. A Bíblia tem um livro fantástico chamado Livro de Provérbios, o livro da sabedoria, que mostra o perigo de quem faz a minha e a sua cabeça. Quem é que faz a sua cabeça, meu amado? Quem é que está levando você e para onde? E quais os conselhos que você está recebendo? O conselho do ímpio leva você para longe de Deus. E tudo que leva para longe de Deus, Sebastião Castro está fora. Diga, estou fora. Diga de novo, estou fora. Quantas pessoas já cantaram nessa orquestra, nesse coral, já sentaram nesse púlpito e não estão mais aí onde você sentou? Por quê? Porque ouviu o conselho dos... Então diga, os ímpios não tem nada para me dar. Então diga, a partir de hoje, todo espírito de impiedade eu repreendo da minha vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Mas veja que é uma escala que vai degredindo. Vem primeiro o conselho, e esse conselho trabalha na tua mente e vai te levar para um outro lugar. Qual é o outro lugar? A roda. Não, imita a conduta dos pecadores primeiro. Nada contra quem vai em campo de futebol. Você já viu a linguagem deles quando o time dele está perdendo? Eles dão glória a Deus, aleluia. Mas a pessoa está lá, ainda é pastor. Eu disse que hoje Deus vai mexer com a gente, amigo. Eu não ia falar, quem está mandando é o Espírito Santo. Eu ia pregar hoje sobre João 4. Deus me faz ver coisa que eu não quero ver, amado, sabe? Eu não quero mais ver. Eu digo, Jesus, já 40 anos de fé, não quero mais ver isso. Mas diz que eu começo a imitar. Não que eu seja mais santo do que ninguém. Eu sou tão pecador quanto você, amado. Eu só vou para o céu porque pela graça e misericórdia de Jesus. Mas os meus ouvidos não aguentam ouvir palavrão. Para mim a pior coisa é eu estar no lugar e alguém chamar o nome. Por quê? Porque o meu espírito não aceita mais essas coisas. Para mim, eu sou um peixe fora d'água em ambientes que produzem palavras. Meu Deus, isso é terrível, querido. Por quê? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então me leva a imitar a conduta dos pecadores. Aí já põe a camisona aberta, aí põe um negócio aqui, sabe? É crente. Vai pôr um negócio aqui, aí depois já aqui, depois põe em outro lugar. Meu Deus do céu, é um negócio sério, querido. E hoje nós não estamos vendo mais diferença. Mas Malaquias 3 diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E hoje Deus te trouxe aqui para te checar, meu irmão. Você serve a Deus ou não serve a Deus? Ou você serve a Deus ou você serve o diabo? É por isso que Jesus pegou pesado com os fariseus. Disse: vocês são um bando de fariseus, hipócritas. Por fora, roupa bonita, mas por dentro é como um sepulcro caiado. É desejos, vontades ímpias. E aí, amado, já vai para o segundo nível. Primeiro, ele começa a ouvir os conselhos. Cuidado com o que você ouve. Diga, Sebastião Castro, cuidado com o que você ouve. Então você ouve o ambiente que você está. Você vai em ambientes que produzem isso. Segundo, ele diz que a conduta dos pecadores. O que é que o pecador faz? Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas diga comigo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora você sabe por que o dom gratuito de Deus? É porque o salário do pecado é a morte. E eu quero dizer para você que Jesus morreu por você e por causa do teu e do meu pecado. Por isso você tem que aceitá-lo e recebê-lo como único Salvador e Senhor da tua vida. Ei, quem te aconselha? Quem faz a tua cabeça? E o que é que você está falando, meu irmão? A conduta dos pecadores. Todo mundo está fazendo. Não.
Há muita gente santa, há muita igreja séria, há muito pastor que teme a Deus, há muito pastor picareta por aí existe, há muita gente enrolão existe, mas não vai entrar na síndrome de Elias, que não é o nosso profeta aqui. Ele achou e disse: ah, Senhor, a impiedade tomou conta, esse rei é fraco chamado Acabe, a mulher dele é uma diabólica, Jezabel, só eu fiquei e ela quer me matar. Disse: ei, Elias, para de tolice, cara. Ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que não aceitam o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. O prazer dele é me adorar, me adorar, me adorar. Oh, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Primeiro ouve o conselho. Ah, não é por aí, não funciona, todo mundo está fazendo assim. Aí você começa a imitar a conduta, começa a andar que nem eles, começa a falar que nem eles, começa a usar roupa que eles usam. E por falar em roupa, minhas irmãs, Deus tenha misericórdia de nós, mas você é diferente. Seu corpo não é para outro homem olhar, é para o seu marido olhar. É verdade, amado. A coisa está tão séria que tem mulher que, meu Deus do céu, não tem um senso crítico, meu irmão. E pior, vem para a igreja achando que aqui é o shopping. Não, aqui é a casa do Senhor. Você veio adorar a Deus, amado. Sua roupa é para o seu marido. A Lisete se veste: meu amor, tá bom, tá ótimo, meu amor. Não, não tá bom. Ela vai e troca. Pastor, por que você não fala sobre isso? Porque eu vou falar. Se ela tem marido, quem tem que mandar na mulher é o marido. Na minha eu mando. Agora, o outro é que tem que falar, não eu. Agora, quando o Espírito Santo manda, eu lanco a lambada. Não quero nem saber, meu irmão. Então, ninguém dá glória a Deus, né? Não imita a conduta dos pecadores. Cuidado, não imite, amado. Seja você mesmo. Seja você mesmo, querido. E o pior, primeiro ele ouve, ele começa a imitar, e aí, porque ainda consegue andar, depois ele faz o quê? Ele senta. E aí, amigo, vão zombar do teu Deus. Olha o crente aí, tá vendo? Olha o crente aí, tá vendo? Amigo, quando eu me converti a Jesus, palavra de crente valia ouro. Palavra de crente era sim, sim, não, não. Hoje, para mim fazer um negócio, eu tenho que pensar 10 vezes, porque as pessoas não têm palavra, amado. As pessoas não têm palavra. Mas a palavra do salvo, do Filho de Deus, meu irmão, é sim, sim, não, não. Não dá, não dá, dá, dá. Que Deus tenha misericórdia de nós, amado. É verdade, você não sabe a luta que eu estou tendo com esse elevador. Só Deus sabe, eu e Joel. Meu Deus do céu. Então, amado, o salmista está me mostrando que eu posso ficar na roda dos zombadores. Aliás, deixa eu contar uma para vocês. Logo que eu me converti, eu pregava para todo mundo na feira, falava de Jesus. E tinha um cara numa banca que zombava, sempre zombou. Ih, rapaz, vai acabar com isso contigo, negócio de crente. Tu vai roubar dinheiro lá na igreja, e aquela história que sempre eles falam e tal. E quando havia algum escândalo com o pastor, meu Deus do céu. 36 anos se passaram. E essa semana, eu estava lá na feira da 25, comprando um pirarucu, com um camarada que ainda está do mesmo jeito, há 35 anos atrás. E esse bendito chegou. E aí ele veio tirar sarro com a minha cara. Eu disse: cara, tu não tem espelho na tua casa, não? Olha como tu estás. Velho, acabado. E eu estou aqui bonitão e cheirosão. Sabe por quê? Porque há 36 anos eu sirvo a Jesus. Eu não aceitei o teu conselho. Eu não sentei na tua roda. E eu fiquei com pena da esposa dele, porque a esposa dele é uma mulher temente a Deus. Sabe, queridos? Então não aceite. Você é especial. Você é especial, você é especial, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Não vá para qualquer lugar. O Espírito do Senhor, ele é companheiro, ele é santo. Você não pode ir em lugares aonde o Espírito Santo não pode entrar. Se o Espírito Santo não pode entrar, não entre, porque você está entrando numa furada, meu irmão. Quanto o Espírito Santo se entristece conosco, querido. Quanto ele não se entristece. E quem sabe ele esteja triste com você. Ao contrário, ele diz assim: o homem que é feliz não é o que segue o conselho dos ímpios, não é que imita a conduta deles, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ele tem um novo estilo de vida. Ele tem uma nova forma de pensar.
Coral, ele tem uma nova forma de viver. E qual é a força retrogeradora que me alimenta a estar acima do geral, desse mundo podre, miserável, destruidor, sofredor, zombador, ímpio? Ele está dizendo, ao contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na palavra de Deus, na sua lei. E na sua lei, ele medita todo domingo na escola dominical. É o que está escrito aqui? Não. Ele medita toda quarta-feira ou quinta na célula? Não. Ele medita de dia. Ele está dizendo que o meu estilo de vida deve ser a palavra. O meu pensar deve ser a palavra. O meu olhar deve ser a palavra. O meu andar deve ser a palavra. A palavra. Ei, Deus do céu. Agora o que eu acho interessante é que quando o salmista escreveu isso aqui, nenhum, por mais santo que fosse, por mais justo que fosse, nenhum poderia cumprir a lei. Por isso a Bíblia diz, a lei é Cristo, um só. E é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. É por isso que eu saí de casa para vir adorá-lo e celebrar e falar do seu amor. Hoje nós estamos de camarote, porque nenhum de nós poderíamos cumprir os 10 mandamentos. Nenhum de nós. A Bíblia diz, se eu falhasse em um detalhe, toda a lei já estava sobre mim. Mas eu louvo a Deus, porque Cristo Jesus, o perfeito homem e o perfeito Deus, Deus me amou de tal maneira, Deus provou o seu amor para comigo e para com você, e Cristo veio ipsis literis cumprir toda a lei. Por isso Cristo é a nossa lei, e por isso Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu rei, Ele é meu guia, Ele é meu mestre, Ele é tudo para mim. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Agora, amado, está dizendo, e como é que eu sei, pastor, na prática, que eu não sou ímpio e que eu sirvo a Deus? A resposta na Bíblia é tão claro. E diz assim, ó, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Pode vir a tempestade, que nem caiu domingo aqui. Teve gente que assustou lá na casa do profeta. Não foi, profeta? Um negócio doido, aquele temporal caiu. Pode vir o que vier, amado, mas você não vai mudar. Sabe por quê? Porque você tem a fonte viva de Deus. Meu irmão, o maior privilégio que um homem pode ter na terra é a vida eterna. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna, meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Quando você tiver consciência que você é morada de Deus, ei, há coisas que você não vai olhar mais, há lugares que você não vai frequentar mais. Sabe por quê? Porque você agora está no Senhor, e a tua vida é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o quê? Fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. O cara está lá, todo quebrado. Por quê? Porque não deixou que o Senhor, agora se eu fosse na corda dele, talvez nem vivo, mas eu estivesse. Sabe por quê? Porque eu aprendi esse princípio. Não tem coisa melhor do que você servir a Deus. Não tem coisa melhor do que você meditar na palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que você viver os princípios de Deus. Não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, eu estou falando de princípios de Deus. E o princípio de Deus me diz que a minha vida é como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer, é algo natural, não é algo artificial, não é algo artificial, não é algo montado. Eu não posso ser como uma peça de teatro, como esse coral aqui, que canta. Eles ensaiam, pensa que é fácil, toda quarta e sábado estão ensaiando aqui. Quando eles cantam com a alma. Mas se fosse uma peça de teatro, eles iam apenas representar. Você chega no teatro e vê, os atores estão representando. Quando eles saem de lá, eles não são aquilo que eles estavam. O coral não, ele tem que cantar como verdadeiro adorador. Eles têm que viver o que eles estão cantando, porque eles estão aprendendo verdades eternas do Senhor. E o salmista está dizendo para o Sebastião, para mim e para você: Sebastião, tua vida tem que ser como árvore plantada à beira de corrente. Teu fruto tem que dar na estação própria, e tuas folhas não murcham.
Eu falava agora essa semana no aniversário do pastor Edson, 50 anos do pastor Edson. Você olha o pastor Edson, tem cara de 40. É sério. Por quê? Porque não vive de pecado, querido. Não fuma, não bebe, não adultera, não vive na prostituição. Já viu gente que adultera e vive no pecado? Cara velha, acabada. É verdade, amado. Porque o pecado envelhece, mas a santidade dá vida e vigor. Então, você quer ficar mais bonito? Quer ficar mais jovem? Te santifica. Santifica, amado. E você vai ver o que vai acontecer. O que Deus vai dizer? É a glória do Senhor. Moisés desceu do monte, a glória de Deus estava sobre a vida dele. Eu oro a Deus para que a glória de Deus desça sobre a tua vida hoje, e tu seja liberto para a glória do Pai, em nome de Jesus. E aí diz assim: você quer ser ímpio? Problema teu. É uma questão de escolha. Deus te dá o livre-arbítrio de escolher o que você quer plantar, mas na hora de colher, você vai colher o que você plantou. É interessante isso. Eu plantei agora 50 pés de cupuaçu lá na nossa chácara, e os pés de mangostão. Quando eu cheguei lá, pois não é que o mangostão é diferente do cupuaçu? As folhas são diferentes, o caule é diferente, e eu pensei que era igual. Agora por quê? Porque cada semente dá conforme a sua espécie. Mas os 50 cupuaçus eram igual ao outro, a mesma folha, o mesmo caule. Você entende, amado? Hoje Deus te trouxe aqui para fazer uma mudança radical na tua vida. Para de brincar com a impiedade, porque a impiedade vai te levar para o caixão cedo. Não é isso que Deus tem para ti. Ele diz: ó, não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Olha essa analogia. Eles colocavam o arroz, batiam no pilão, aí jogavam, o peso do arroz caía de novo, mas o vento levava a palha. Ei, Deus não te chamou para ser palha, meu irmão. Deus te chamou para ser arroz, para fazer mingau de arroz, para ser abençoado, para ser cheio da graça de Deus. Para de pecar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Meu Deus. Mas o pior, querido, diga comigo, o pior não é ser levado pelo vento. É o caso do peixe. Ele tem família. Ele diz: peixe, por que tu vai para tua família? Porque ninguém suporta ele, nem ele suporta ele, meu irmão. Tem hora que ele fica brigando com ele mesmo, com a sombra dele. Isso é sério, querido. E quantas pessoas estão assim, vivendo essa loucura? Mas o pior do que ser jogado pelo vento, olha o que aqui diz lá. E aí eu tremo, aí eu temo, aí eu me assusto. O que é que diz lá? Olha o texto que aqui diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Isso aqui é sério, querido. Se eu tivesse dúvida ou não tivesse certeza do inferno, eu nem estaria aqui. O inferno é tão real como nós estamos aqui. E como você sabe, pastor, que o inferno é tão real? Você quer saber como o inferno é tão real? Olhe para a cruz. Você quer saber porque o inferno é tão real e milhões estarão impiamente indo para o inferno? Olha para a cruz. Deus foi capaz de pagar o preço por nós. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas angústias, os meus pecados, a minha impiedade, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pensa o que é isso, querido. Deus sabia e não queria que nenhum de nós fôssemos para o inferno. Por isso Jesus foi à cruz, e lá na cruz ele pagou. E Satanás gosta disso. Ele pega o teu nome lá e diz: Roberto Reis, pecado A, pecado B, pecado C, e vai embora. Ele gosta de fazer lista, porque ele é ímpio, e o ímpio gosta de jogar no rosto. Mas a minha Bíblia diz que Jesus rasgou todo escrito de dívida e pregou lá na cruz. E agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Banana para ti, pecado. Isso é sério, meu irmão. Não resistirá, e nem os pecadores na comunidade do justo. Vai chegar um dia que você não vai ter mais prazer de estar aqui. Esse coralzinho velho canta nada. Você vai dizer: sabe por quê? Porque você não está no espírito que o coral está. Porque quando o coral canta, ele atrai a glória de Deus. O pecado te deforma. O pecado faz com que você não veja as verdades eternas de Deus. Por quê? Porque é um abismo. A Bíblia diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa ver. Os olhos do Senhor não estão, os ouvidos não estão tapados.
mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Hoje é dia de você pegar essa trouxa desgraçada desse pecado e botar, não no meu pé porque eu não tenho poder, mas nos pés da cruz. Dizer: Jesus, eu vou sair daqui hoje uma nova criatura. Eu vou sair daqui hoje, como a tua palavra diz, como árvore plantada junto a ribeiro de água. Nem fungo dá, mas não dá mesmo, amado. Por quê? Porque a água tem um poder terapêutico de cura, de vida e de bênção. E mais, nem os pecadores na comunidade do justo. Vamos ficar de pé agora. Isso aqui é muito sério. Agora abre a boca de profeta, porque essa palavra é para mim e para você. Diga: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Agora pergunte para você mesmo: quem são teus amigos? Quem faz a tua cabeça? Aonde você está indo? Eu disse que eu ia pregar João 4, mas Deus mandou pregar o Salmo 1. Eu prefiro obedecer, porque eu sei que na obediência há cura, na obediência há tratamento, na obediência há transformação, pois o Senhor aprova. Será que hoje, eu estou indo esses dias para tirar o nosso visto dos Estados Unidos, eu e Elisete, eu estou tranquilão, mas lá na embaixada americana eles vão botar um carimbo: aprovado ou não aprovado. Eu pergunto: você já está com o seu passaporte pronto para o céu? Você já está com o seu carimbo pronto para ir para o céu? E eu vou lhe dar de graça essa. No carimbo para o céu está escrito: esse foi lavado, redimido e purificado pelo sangue de Jesus. Como diz o coral: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entre pelas portas.